Queridos, eu não gosto de falar muito de mim. Eu sou Rafael, como apresentaram, sou casado com a Maressa há mais de 10 anos, temos 2 filhos, o Daniel e o Ezra. Ela não veio, né? Ela ficou com as crianças, um tem 3 anos e meio, obrigado, o outro tem 7 meses, e tem sido maravilhoso servir a Jesus na Alcance Curitiba. Nós hoje estamos pastoreando os jovens da Alcance Curitiba. A casa de vocês, quando vocês forem para Curitiba, nos avisem, façam uma visita, serão muito bem recebidos. Mas eu gosto de falar de Jesus. Vamos falar de Jesus? Aleluia. Eu queria te convidar, por gentileza, você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler versículo 30 até o 35. Nós leremos 5 versículos. Lucas, capítulo 24. Versículo 30 até o 35. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler então, Lucas 24. A partir do 30 diz: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez, para que nós pudéssemos orar. Pai, essa é a sua palavra, nós amamos a sua palavra. Obrigado por podermos estar na sua presença. Espírito Santo, nada é mais precioso do que estar contigo. Queremos que nessa noite a semente incorruptível da sua palavra possa encontrar terra fértil em nossos corações, para produzir não somente 30 nem 60, mas a capacidade máxima dela, para que possa encontrar uma terra fértil, Senhor, e frutificar, que nós possamos te conhecer de fato, como o Senhor deseja se revelar, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que quando caminhavam contigo, Jesus, ouviam e seus corações ardiam, que nessa noite o Senhor possa vir se revelar de uma maneira que não entendíamos ainda a respeito da sua face, para que nós possamos entender a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e vivê-la de maneira integral, total, imediata, Senhor, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu particularmente amo o tema de Emaús. Quando o Padilha disse para mim que na conferência vocês estavam abordando essa ideia, né, do caminho de Emaús e Jesus caminhando com os discípulos, eu, de verdade, de todas as porções da palavra de Deus, essa é uma das que mais me assombra. A palavra de Deus me assombra porque a gente não está vendo um Jesus se encontrar com seus discípulos, o mesmo Jesus, na mesma condição de 3 dias antes. A gente sabe que o que está acontecendo em Lucas 24, no caminho de Emaús, Jesus está se encontrando no dia da sua ressurreição, é um domingo de ressurreição, que ele aparece a Maria, ele aparece a alguns dos discípulos, e ele agora vai e aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, que estão saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Rafa, por que não é o mesmo Jesus? Porque o Jesus de 3 dias atrás ainda é o Deus encarnado, é o Deus esvaziado da sua glória. A Bíblia vai nos dizer que ele se despojou da sua glória, ele assumiu forma de servo, de homem. Então era um Deus que se autolimitou e viveu entre nós. Mas agora, esse que está em Lucas 24 não é o Jesus de 3 dias atrás. É o mesmo Jesus, mas agora não é mais o Deus esvaziado, é o Todo-Poderoso. É o Jesus glorificado, seu corpo está transformado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que sustenta todas as coisas, a criação, com a palavra do poder da sua boca, está caminhando com 2 homens. Imagina comigo, eu gosto muito de uma ilustração
num dos livros do Max Lucado, que ele conjectura dizendo que, quem sabe no céu estava tendo uma reunião e planejando toda a vinda de Cristo. E de repente chegou na hora em que, no dia da ressurreição de Jesus, o domingo da ressurreição, dizendo o que ele faria. E de repente, nessa conjectura, Max Lucado narra de uma maneira poética, dizendo que um dos anjos talvez falou assim: eu já sei, Jesus vai ressuscitar e ele vai subir lá no cenáculo do templo, e ele vai falar para todos: viram, eu não os disse que se vocês destruíram esse templo eu reconstruiria em 3 dias, e todo mundo vai ficar maravilhado. E outro deu uma outra ideia, e outro deu uma... Não, e se ele de repente entrar de novo em Jerusalém com um coral de anjos cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? E de repente Jesus fala bem assim: nada disso vai acontecer, porque domingo eu vou me encontrar com 2 discípulos que vão estar saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, para explicar para eles algumas coisas. Como é que pode Deus agora, na sua máxima, a Bíblia diz que aprove Deus que em Cristo habitasse toda a sua plenitude, agora está Cristo com o seu corpo glorificado, caminhando com os homens, e a história é maravilhosa, porque ele se faz de desentendido. O que é que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão tristes? O quê? Você está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Explique-me mais, conte-me. Deus está andando com 2 discípulos, parando uma agenda gloriosa e maravilhosa, que talvez nunca nós teríamos planejado dessa maneira, mas ele vai por causa de 2 discípulos. Eu não sei você, mas eu amo esse Jesus. Esse Jesus que, apesar de agora estar no dia mais glorioso da sua ressurreição, ele para o que está fazendo para caminhar com 2 discípulos que estão andando no caminho oposto do propósito que ele havia desejado. E a Bíblia diz, e você sabe, que Jesus começa a perguntar para eles as coisas que eles estão tristes. Eles falam a respeito de Jesus, explicam a expectativa frustrada que tiveram a respeito do Messias, e logo a Bíblia diz, e começou a expor a eles as Escrituras, de que falava a respeito dele mesmo. E eu queria agora que a gente pudesse fazer uma pausa, e a gente pudesse contar uma história, e entender o que os discípulos não tinham entendido, que os fez andarem no sentido oposto do seu propósito. Você está comigo nessa noite? Porque o desejo de Deus é que a gente possa entender o seu propósito e sua vontade, e que pudéssemos viver de maneira completa isso. A Bíblia vai dizer, numa das suas cartas em Coríntios, o apóstolo Paulo relata que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a glória de Cristo sobre eles. Significa que Satanás não tem nenhum problema que você venha à igreja. O problema é que você entenda qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus. Quando Jesus, em João capítulo 4, se encontra com a mulher samaritana, ele fala para ela: se você soubesse quem é que está falando com você, e qual é o dom de Deus, qual é o presente de Deus, qual é a dádiva de Deus, qual é a graça de Deus, você não estaria aqui buscando a sua necessidade de ser suprida, você entenderia quem é que está falando com você. É isso o desejo. Jesus quer se revelar de uma maneira que a gente ainda não entendeu, para que nessa revelação de quem Ele é, nós entendamos quem somos e o que Ele deseja de nós. Vocês estão comigo? Então vamos rebobinar a fita. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. No começo de todas as coisas, se a gente pudesse resumir, esse rei conquistador maravilhoso celestial, ele expande o seu reino na terra, e ele começa a criar agora um reino material e natural, que somos o que nós vemos aqui, o reino natural. Ele expande seu reino espiritual. E o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Você vai perceber que a minha maneira de expor as Escrituras é como se estivesse sentado na sala de casa conversando, porque é assim que eu sou. E eu faço muitas perguntas na Bíblia. E eu pergunto por quê muitas vezes, porque eu quero entender e aprender. E a pergunta que eu faço é: por que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Talvez seria porque Deus estava buscando algo para refletir a sua imagem. Então, de repente, nós percebemos que no 6º dia, Deus não está mais procurando, o Espírito Santo não está mais pairando sobre a face das águas, porque agora Deus está fazendo o homem
no sexto dia, a sua obra-prima. E a Bíblia diz que depois que ele faz o homem com as suas próprias mãos, ele sopra nas narinas do homem, e ele se torna alma vivente. E eu faço outra pergunta: você já parou para imaginar qual é a primeira coisa que Adão vê quando abre os olhos pela primeira vez? O Todo-Poderoso está assim, ó, e Adão abre os olhos. Adão abre os olhos e vê a face do Deus Todo-Poderoso. E você sabe que o que começou bem no capítulo 3 perde o caminho. É como se o homem estivesse no propósito de Deus e agora no capítulo 3 ele está andando no sentido oposto do propósito de Deus. Na sua Bíblia e na minha está escrito a queda do homem. Como é maravilhoso pregar para uma igreja que ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia? Glória a Deus. E o Espírito de Deus que estava sobre o homem, o qual ele tinha dado autoridade, esse homem trazia sinal de que Deus estava com ele. Então toda a criação obedecia esse representante de Deus na terra. Só que no capítulo 3, na queda do homem, ele perde a imagem de Deus. Ele perde a imago Dei, ele perde a expressão de semelhança e imagem que ele tem de Deus, e agora o pecado deforma essa imagem. E o Espírito de Deus não está mais sobre o homem. Assim que, no Velho Testamento, de tempos em tempos, o Espírito de Deus, ele vinha sobre alguns poucos homens, seletos, pouquíssimos homens, para que o Espírito viesse a empoderar ou tomar esses homens, tomá-los por completo, se apoderar deles, e esses homens agora, eles têm sinal de que Deus está com ele, e os outros homens trazem eles e fazem deles líderes. Então, imagina que Deus está de tempos em tempos, agora o Espírito de Deus que estava sobre Adão e não está mais, agora de tempos em tempos está sobre alguns homens seletos para que Deus possa conduzir um povo até a sua vontade. Estão comigo ainda? O primeiro grupo de homens que Deus escolhe, e a gente vai ver no Velho Testamento, para que carregassem a glória de Deus, para que o Espírito estivesse sobre eles, e que tinha um sinal de que o Espírito estava sobre eles, e os homens falaram, vamos fazer dele nosso líder. Por quê? Porque Deus está com ele. O primeiro grupo de homens que Deus chama e escolhe, e coloca seu Espírito sobre eles, eram os profetas. Você vai ver no Antigo Testamento, e que os profetas eram homens que eles eram empoderados, e o Espírito se apoderava deles para que pudessem transmitir a vontade de Deus ao seu povo. E o profeta mais conhecido no Velho Testamento, o maior talvez para eles, provavelmente seja Moisés. E Moisés, junto com outros profetas do Antigo Testamento, faziam isso. Eles tinham um sinal de Deus, o Espírito de Deus era com eles, e os homens tornavam eles líderes para que pudessem guiar eles até a vontade de Deus. Esses poucos homens seletos no meio de todo um povo eram homens que tinham um encargo profético. O sinal que as pessoas buscavam nesses homens não era só que Deus falava com eles, mas haviam outros sinais de que Deus estava com eles. Um dos sinais que nós encontramos recorrente nos profetas do Antigo Testamento era a capacidade de, no meio de uma escassez ou no meio de um deserto, produzir pão em abundância. A gente vê isso, por exemplo, no relato de Elias, quando ele profetiza que não choveria durante 3 anos e meio e os corvos vêm alimentar ele, no meio de muita fome. Depois o ribeiro seca, logo ele vai enviado para uma viúva, e o azeite e o trigo dessa viúva é multiplicado no meio de uma escassez. É um profeta que está recarregando um sinal de que Deus é com ele, que o Espírito de Deus está sobre ele para guiar o povo até a vontade de Deus. Profetas. A gente vê isso na história de Eliseu também, quando ele fala para a mulher pegar várias vasilhas emprestadas. No meio de escassez tinha abundância. E a gente vê principalmente na vida de Moisés, quando o povo está reclamando com Moisés no deserto, de que Deus havia levado eles ao deserto para os matar, estão caminhando ao oposto da vontade de Deus, do propósito de Deus, Deus fala com Moisés, não, diga ao povo que amanhã eles vão comer pão, e de repente no outro dia Deus manda maná do céu, e cai pão do céu, no meio do deserto. Então o profeta, ele era um grupo muito seleto, ao qual Deus derramava do seu Espírito sobre eles, para que os homens pudessem ser guiados até a vontade de Deus, e que eles tinham esse sinal de que Deus era com eles, e a característica de um profeta era a capacidade de produzir pão no meio do deserto. Então repete comigo, um profeta tinha como sinal produzir pão no deserto.
esse era o primeiro grupo de líderes, de homens seletos que Deus buscou. E Deus usou. O segundo grupo de líderes e homens seletos que Deus derramou do Espírito sobre eles para que guiassem o povo, para que pudessem interceder pelo povo, trazer a vontade de Deus para o povo, eram os sacerdotes. Você vai ver em Êxodo, na peregrinação do deserto, que Deus institui o sacerdócio levítico, segundo a família de Arão. Ele fala para Moisés, pega o seu irmão Arão, coloca ele em uma estala sacerdotal, você vai ungir ele e os filhos dele, para que sejam sacerdotes diante de mim. Os sacerdotes agora eram homens de que Deus usava. Eu falei primeiro profetas, agora estou falando de sacerdotes, você está comigo? Profetas era um grupo que tinha como sinal produzir no meio do... Esse era o sinal dos sacerdotes, dos profetas, perdão. Agora nós temos os sacerdotes. E o que os sacerdotes faziam? Eles intercediam pelo povo, eles não só ofereciam sacrifícios, eles não só cuidavam das coisas do templo, eles tinham autoridade para ministrar ao Senhor no templo, eles tinham autoridade no templo. Não era qualquer pessoa que podia entrar no tabernáculo, não era qualquer pessoa que podia oferecer incenso, não é qualquer pessoa que poderia servir a Deus. Eram só os sacerdotes da linhagem de Arão que foram ungidos para esse serviço. Os sacerdotes eram homens de Deus, que tinham um sinal de que o Espírito era com eles, eles eram respeitados e o povo os tinha como líderes e autoridade. A característica, ou o sinal de um sacerdote que Deus escolheu e que tinha o Espírito de Deus sobre eles e que trazia a vontade de Deus para o povo, era a autoridade no templo. Então repete comigo, o sinal de um sacerdote era ter autoridade no templo. E o terceiro e último grupo no Velho Testamento que a gente vê de homens, poucos homens, seletos, selecionados, para que o Espírito de Deus viesse sobre eles e eles guiassem o povo até a vontade de Deus, eram os reis. Os reis eram ungidos, assim como os profetas, sacerdotes, reis eram ungidos, eram separados, e o Espírito de Deus vinha sobre eles, como se apoderou de Davi, e veio até ele. E os reis, eles não só ditavam leis, eles não só traziam, assim, conduziam o povo até a vontade de Deus, mas os reis tinham como principal função conquistar territórios. Então, um rei que era usado por Deus, que o Espírito de Deus estava sobre ele, não só vencia os inimigos que os atacavam, mas também expandia os seus territórios. Então, o sinal de um rei, que o Espírito de Deus estava sobre ele, para trazer a vontade de Deus para o seu povo, era a capacidade de conquistar novos territórios. Então, o sinal de um profeta que tinha o Espírito de Deus sobre ele era produzir no meio do deserto. Um sacerdote tinha autoridade e um rei conquistava novos territórios. Esses três grupos de homens, profetas, sacerdotes e reis, tinham características únicas, mas era um grupo muito seleto, ao qual Deus derramava do Espírito dele, para guiar o povo até a vontade dele, e que pudesse conduzi-los como líderes. Até que quando termina o Velho Testamento, a gente percebe que Satanás lutou contra todos esses homens, e conseguiu vencê-los. Por quê? Porque ninguém viveu para sempre, todos tiveram que pagar a sua morte. Malaquias, até Mateus, nós temos 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio, queridos, é muita coisa. Parece que não, mas é muita coisa. É muito tempo, 400 anos. Até que uma palavra é dada. Até que, de repente, depois de 400 anos de silêncio, uma palavra vem até um homem chamado José, Maria e José, e dá um sinal e fala bem assim: Maria, mulher abençoada, você não sabe o que Deus quer gerar em você. Deus fala depois de 400 anos com essa mulher. Deus fala com José a respeito de receber, porque o que Deus estava gerando nela não era só um menino. 400 anos de silêncio. Você imagina o que foi 400 anos de silêncio para o reino das trevas? Em 400 anos, de Malaquias a Mateus, nós não temos profetas, nós não temos sacerdotes, nós não temos reis, ao qual o Espírito de Deus estava sobre eles. 400 anos que Satanás teve férias. Ninguém lutando contra ele no sentido da terra, ninguém exercendo a vontade de Deus, 400 anos de silêncio. Até que, de repente,
agora a gente vai entrar numa história e a gente vai conjecturar. Imagina que eu não sou ator, mas imagina que vai rolar um The Chosen adaptado aqui. Você me libera? Você me libera? Você me dá essa licença poética? Mas fica tranquilo que eu não vou ser herege, fique em paz. Herodes, um homem endemoniado, ele de repente recebe a visita de alguns homens distantes. E esses homens chegam para Herodes e falam: Herodes, a gente veio aqui e trouxe esses presentes porque a gente veio adorar aquele que nasceu rei. E de repente, meu amigo, os demônios que estavam nas costas de Herodes ficaram o quê? Tudo arrepiado. E perguntaram, talvez, eu vou conjecturar: quem é esse? Ninguém nunca nasceu rei. Você lê na sua Bíblia e você vai ver que esses homens chegam para Herodes e não falam: a gente veio adorar aquele que um dia será rei. Não, a gente veio adorar aquele que nasceu rei. Eu imagino que lá no inferno tocou uma sirene, assim, bem, bem, bem. Já imaginou? Reuniu os capeta tudo assim, ó. E falaram: que negócio é esse? Nasceu rei? Ninguém nunca nasceu rei. Não, a gente precisa entender o que está acontecendo. De repente o diabo chega no ouvidinho de Herodes e fala bem assim: acaba com esse negócio. Herodes chega para os homens e fala: quando vocês encontrarem, os doutores da lei falaram que vai nascer em Belém. Quando vocês encontrarem, volta e fala para mim onde ele está, para eu também adorar. Deus aparece a esses homens num sonho, dizendo: não volte pelo caminho para falar com Herodes, vá por outro caminho. E quando Herodes vê que esses homens não voltam para dizer onde está esse que havia nascido rei, ele manda matar todas as crianças em Belém. Deus anuncia isso a José e fala: pega o menino, José, pega o menino, foge para o Egito, até que morra Herodes. Quando morre Herodes, Deus fala para José: pode voltar com o menino para Nazaré, porque aquele que queria a vida dele já não está mais. Aparece Jesus 12 anos depois. Ele é apresentado, depois que foge, 12 anos, está sentado no templo fazendo perguntas. Até que ele cresce e completa 30 anos de idade. Esse é só um parênteses que eu vou fazer. Você já parou para imaginar? A gente está falando sobre o Deus que caminha com 2 discípulos. Deus caminha. Quanto tempo de Jerusalém até Emaús? Aproximadamente 12 quilômetros. Deus está andando 12 quilômetros com seus discípulos. Só que se isso nos maravilha, que tal se Deus morou 30 anos numa aldeia e ninguém percebeu que Deus estava morando na aldeia? De repente uma palavra vem a um homem chamado João Batista, e ele começa a pregar no deserto falando: eu batizo com água, mas virá alguém após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, que batizará vocês com fogo. Quando Jesus se aproxima do Jordão, e João Batista vê Jesus, ele dá testemunho dizendo: é ele de quem eu dei testemunho. Na verdade, eu não o conhecia. Eu entro na história de novo e pergunto: ô João Batista, que história é essa? É teu primo. Como tu não conhecia? Eu imagino João Batista me respondendo: era meu primo, mas eu não sabia que eu brincava de esconde-esconde com Deus. Eu não sabia que eu quebrei o vaso da minha mãe e coloquei a culpa em Deus. João Batista está olhando e ele sabe que é o primo dele, mas ele fala: eu de fato não o conhecia, eu não sabia que quando a gente acampava, eu estava acampando com Deus. 30 anos, Deus morou numa aldeia e ninguém percebeu. Sabe o que significa? Significa que Jesus, quando jogou bola com os meninos, ele errou gol doidado, cara. A gente está tentando viver uma vida tão assertivo em tudo que faz. As pessoas às vezes falam assim: você tem que ser o melhor em tudo que você faz. A Bíblia diz que a gente tem que ser excelente no que a gente faz, mas não viva com essa pressão de que você precisa ser o melhor, porque a comparação ela é o inimigo da contentação, do contentamento. Nem existe essa palavra, inventei, viu? Contentação. A comparação é o inimigo do contentamento. Jesus, Deus, estava morando numa aldeia e ninguém percebeu.
Os discípulos de Emaús, agora pulamos para 24 de Lucas, estão andando com Deus e também não perceberam. Aí João Batista vai batizar Jesus. Você está comigo na história de novo? Eu não posso te batizar. E Jesus fala, você deve. Não, mas quem sou eu? Não, mas você deve. Essa discussão, me batiza, não batiza, batiza, não batiza, até que ele se rende e fala, eu vou te batizar. João Batista é necessário que se cumpra toda a justiça. A Bíblia diz que quando João Batista desce Jesus dos céus, na água, João Batista dá testemunho, dizendo que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, que eu tenho prazer. O Espírito Santo está pairando de novo, mas não sobre a face das águas. Tem alguém que está emergindo das águas, ao qual ele está pairando sobre. Essa voz, ao qual João Batista deu testemunho, é um alerta no inferno. Bem, agora eu estou conjecturando. The Chosen. Reúne a capetada toda e fala, você ouviu o que João Batista falou? João Batista já estava incomodando a gente, agora ele está batizando um cara que ele diz que é maior que ele não é digno de desatar as sandálias. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Você está comigo ainda ou já cansou? Você que está comigo. Jesus, depois de 40 dias, sente fome. E de repente o diabo chega, Satanás, porque precisa saber quem é esse homem, com quem que ele vai lidar agora. João Batista deu testemunho sobre esse homem, no dia mais frágil do seu jejum, que é no último, 40 dias, antes que o corpo entrasse em estado de inanição, sentiu fome. Satanás vai tentá-lo, e tenta derrubá-lo como derrubou os homens do Velho Testamento. E Satanás talvez está pensando, eu preciso descobrir quem é esse homem. Quem é esse homem ao qual João Batista deu testemunho? Será que ele é profeta? Então chega diante de Jesus que está no deserto e fala, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Porque se ele é profeta, ele pode produzir pão no meio do... E Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás sai, a gente não sabe, não deu, gente, não deu. A gente não sabe se ele é profeta, ele não fez, e agora? Talvez seja sacerdote. Então ele pega Jesus, coloca até o cenáculo do templo, no lugar mais alto, e fala, lance-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens, para que não tropece seu pé em pedra alguma. Porque se ele é sacerdote, ele tem autoridade no templo. E Jesus fala, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pessoal, a gente não sabe se é profeta, a gente não sabe se é sacerdote, já sei, lembra daquele que nasceu rei, só pode ser ele. Então a Bíblia diz que Satanás pega e leva Jesus até o alto de um monte e mostra todos os reinos da terra. E diz, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos porque me foi concedido. Porque se ele é rei, o sinal de um rei e o propósito de um rei é conquistar territórios. Mas Jesus não cai nessa. E fala, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás sai da presença de Jesus. Agora eu estou conjecturando, é como se voltasse Satanás, reunisse a capetada e falasse, gente, a gente não sabe se ele é sacerdote, se ele é profeta, se ele é rei. E agora o que nós faz? Agora a gente acompanha de perto. E acompanha Jesus de perto, e ele começa o ministério dele, e prega as boas novas do Evangelho perante a Galileia, entra no barco de Pedro, a grande multiplicação, cura a sogra de Pedro, e Jesus vai exercendo ministérios, e o ministério dele apregoando a mensagem do reino de Deus. Até que um dia, Jesus está com os seus discípulos, e tem muitos homens com eles, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e de repente os discípulos chegam e falam, Senhor, despede-os, porque o lugar é deserto, e que eles possam voltar às suas casas e comprar algum pão, porque não tem num lugar deserto pão. E Jesus diz, deles de comer vocês. Como, Jesus? Vocês não sabem quem eu sou.
O que vocês têm aí? E de repente chega e diz, um menino tem 5 pães, 2 peixes. E de repente Jesus dá graça, e ele parte, e começa a multiplicar aí os cestos. E começa a comer 5.000 homens, fora mulheres e crianças, no meio do deserto. Ah, meu amigo, sabe o que aconteceu? Estou pensando comigo aqui, conjecturando, agora entra na licença poética. O inferno fez o quê? Reúne toda a capetada e fala, vocês viram o que está acontecendo lá? Ó? Está multiplicando pão no deserto. Eu sabia que era profeta. Não tinha como. Estava na cara que era profeta de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Lembra que ele leu lá, quando ele estava na sinagoga em Nazaré? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregoar as boas novas aos perdidos, aos pobres, dar vista aos cegos. O ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre mim. E está mesmo, ele é profeta, está produzindo pão no meio do deserto. A gente precisa o quê? A gente precisa dar um jeito de terminar esse ministério. Até que a história avança, e de repente, os homens do templo, aparece Jesus, entrando no templo, e ele vê o que está acontecendo, e ele pega e cinge um chicote, e ele começa a virar as mesas, começa a expulsar os cambistas, e começa a dizer, a minha casa será chamada, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões. E de repente chegam os fariseus e falam, o que é isso, está doidão? Com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus não responde. Até que um dia Jesus está pregando numa casa, a Bíblia diz que os líderes do templo mandaram soldados do templo para prender Jesus. Eles falaram, vão lá, pega Jesus e traz até aqui. Naquele tempo, querido, presta atenção, o Império Romano estava dominando sobre os judeus, então os judeus não tinham policiamento. O Império Romano cuidava para que não houvesse motim, mas o templo tinha soldados, eram soldados do templo. Quem comandava os soldados do templo é quem tinha autoridade no templo, e quem tinha autoridade no templo era o sumo sacerdote e o sinédrio. Vocês estão comigo? Então eles chegam, a autoridade do templo chega e fala para os soldados do templo, vão lá prender esse Jesus e traz ele aqui que a gente quer interrogar ele. A Bíblia diz que os soldados vão, batem na porta. A Bíblia diz que Jesus abre a porta, eles não falam nada. Jesus abre a porta e fala bem assim, ainda não é chegada a minha hora. Convém que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia. Tchau. Fechou a porta. Aí os soldados voltam lá no templo e os fariseus falam, cadê? Aí os fariseus falam, ninguém fala com a autoridade que esse fala. O inferno fez, olá, o sumo sacerdote tem menos autoridade do que esse homem, ele tem autoridade no templo, ele é sacerdote também. Aí ficou ruim, porque um profeta e um sacerdote na mesma pessoa, e Jesus continua o seu ministério, ele traz as boas novas do reino de Deus, e manifesta a vontade do Pai Celestial. Você está comigo ainda, amém? Até que não tem mais jeito, Satanás fala no ouvidinho de um dos discípulos de Jesus e fala, e se você vender ele? Ele não vai fazer nenhuma revolução contra o Império Romano. E Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Chegam os soldados à noite com tochas para prender Jesus, e Jesus pergunta, quem é que vocês estão buscando? E eles falam, Jesus, está no seu livro em João, e a Bíblia diz que quando ele fala Jesus, e Jesus fala, sou eu mesmo, a Bíblia diz, e caíram todos para trás, blum. Se levanta de novo. Ô pessoal, quem vocês estão buscando mesmo? Jesus, sou eu mesmo. Pegam Jesus, levam até a casa de um dos sacerdotes, forjam ali 2 testemunhas mentirosas contra ele, e como eles estavam dominados pelo Império Romano, eles não poderiam condenar à morte sem que o Império Romano desse autorização, então pegam Jesus e levam até Pilatos, e de repente, quando levam até Pilatos está tentando livrar Jesus, porque não encontra nele culpa alguma. Você fala, o que isso tem a ver com Lucas 24? A gente já chega lá, calma. E Pilatos fala bem assim, você não vai me responder, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar e te condenar? E Jesus olha para ele e fala, se a gente estivesse no meu reino, você não teria autoridade nenhuma. E Pilatos pergunta, reino? Por acaso você é rei? Jesus falou, foi você que disse.
Já imaginou o inferno? Bam, 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 reúne toda a capetada e fala: profeta, sacerdote, rei, ninguém. Ah, não, aqui acabou. E o povo grita: crucifica. O Pilatos tenta soltar e crucificam-nos de Barrabás. E de repente a Bíblia diz que os soldados fazem uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça dele e colocam uma capa e fingem que estão sendo seus súditos. É colocado uma placa em cima da sua cruz dizendo: este é o rei dos judeus. É levantado numa cruz e as trevas cobrem a terra. Por quê? Bom, Satanás achou que tinha ganho de novo. Mas o que ele esqueceu? É que Pilatos disse que Jesus era rei. Mas ele ainda ia provar que era rei, porque o sinal de um rei é conquistar territórios. 3 dias depois, a pedra rola, e de repente um território que nunca havia sido conquistado. A Bíblia diz: onde está a morte a sua vitória, onde está o inferno o seu aguilhão, está agora o autor da vida conquistando o que nunca havia sido conquistado. Um profeta, um rei, um sacerdote, muito mais do que isso, a plenitude de Deus numa pessoa. Amém. Aleluia. E o que isso tem a ver com a gente? Lucas 24. Esse rei conquistador, profeta e sacerdote, agora para o que está fazendo e caminha com 2 discípulos para fazer eles se converterem, para fazer eles voltarem do lugar onde não deveriam ter saído. Porque o propósito de Deus era Atos capítulo 2. A instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra aquele Espírito de Deus que estava sobre poucos homens que eram chamados de profetas no Antigo Testamento, poucos homens chamados de sacerdotes no Antigo Testamento, poucos homens chamados de reis no Antigo Testamento, e os 3 em uma só pessoa, na pessoa de Cristo? Agora, alguém precisa entender isso. O que isso tem a ver com a gente? Jesus está entrando perante o Pai dele como um sumo sacerdote, o profeta de Deus, o sumo sacerdote, e ele está trazendo perante o Senhor seu Pai, dizendo: aqui está o meu sangue que foi dado para comprar todos os homens de todos os povos, tribos, línguas e nação. E o Pai fala: sente-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus fala nas suas últimas instruções aos seus discípulos: assim como meu Pai me concedeu sentar no trono com Ele, eu concedo que vocês se sentem no trono comigo. Está escrito na sua Bíblia. Calma lá. Jesus senta no trono com seu Pai e fala: Pai, como é bom estar contigo, filho, que maravilha, que oferta de aroma agradável você trouxe. E Jesus fala: Pai, posso te pedir algo? E o Pai fala: qualquer coisa. O que eu posso fazer? E é como se, eu estou conjecturando, como se o filho pedisse: Pai, tem 120 que estão orando num aposento alto, esperando uma promessa que eu fiz a eles. É aqui que vem o ponto da questão, o que tem a ver com Lucas 24. Porque esses discípulos estão se distanciando do propósito de Deus, que era fazê-los plenos da presença de Deus, através do Espírito Santo, para que pudessem ser um reino de sacerdotes e conquistar territórios que não haviam sido conquistados ainda. Talvez você não está entendendo Atos capítulo 2. É como se Jesus estivesse falando: Pai, posso te pedir algo? Claro, filho. Existem alguns em Lages que estão esperando.
Os discípulos que estão andando no caminho de Emaús estão se distanciando do lugar onde Jesus queria que eles estivessem. Não te maravilha que durante 12 quilômetros o que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos é o que eu estava fazendo até agora, expondo as Escrituras, aquilo que falava a respeito do Cristo? E de repente, quando se sentam com ele à mesa e ele parte o pão, os olhos deles se abrem. E o que eles fazem? Jesus não diz para eles voltarem para Jerusalém. Eles entendem. E a Bíblia diz que eles voltam imediatamente. Como é que pode? Eles chegam depois de 12 quilômetros e já era tarde. Senhor Jesus, não falam Senhor Jesus que eles não sabiam que era Jesus. Fica com a gente porque já é tarde, era tarde. O que faz esses homens levantarem tarde depois de terem andado 12 quilômetros para correr 12 quilômetros depois? Alguém que teve os olhos abertos. A pergunta é, nessa noite, os seus olhos estão abertos? Você consegue identificar o Cristo na sua vida? Você consegue entender que Ele não te chamou para ser só um crente bonitinho de domingo à noite? Que Ele te chamou para ser um profeta? E sabe o que isso significa? Significa que você tem a capacidade, através do Espírito de Deus, de produzir pão no meio do deserto. E o que isso significa? Isso significa que quando estava tendo fome lá no povo em que Elias estava inserido, todo mundo estava passando fome, menos uma mulher. As pessoas passavam na frente da casa da viúva e falavam: tem pão na casa da viúva, rapaz. Esse cheiro está vindo de lá mesmo, mas ela não estava se preparando para fazer a última refeição e morrer. Pois é, mas ela se encontrou com o Espírito de Deus. Agora, eu não sei você, mas eu amo isso. Eu imagino que essa mulher, durante 3 anos e meio, tinha farinha que não terminava, tinha azeite que não terminava. Deixa eu te falar, sabe o que o profeta fez para ela? Nada demais, presta atenção comigo. Essa mulher se encontra com o profeta e ela volta para casa, e quando ela volta para casa tem a mesma quantidade de farinha de quando ela saiu, e tem a mesma quantidade de azeite de quando ela saiu. Esse é o problema. Termina a conferência e você volta para casa falando, e de repente quando você volta para casa, você abre a porta, você vê a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de azeite, e você acha que não é o suficiente. Mas se seus olhos forem abertos, e você entender qual é o dom de Deus, e quem é que está falando com você, que é o Espírito Santo, você desfrutaria dessa plenitude. Já imaginou 3 anos e meio sem acabar farinha, sem acabar azeite? O que ela tinha era mais do que suficiente para ela. Eu acredito que tinha fila na casa dessa viúva e ela dava pão. Tinha cheiro de pão a casa da viúva. O que isso significa na atitude prática? Meu amigo, Laje está com fome, meu irmão. Laje está com muita fome, mas se todas as vezes que eles passarem pela sua casa, eles sentirem cheiro de pão, eles vão falar, peraí, tem pão aqui, o vizinho, que cheiro é esse que tem aí? Deixa eu te apresentar o pão vivo do céu. Você entra no elevador, tem cheiro de pão. Não, mas se você não conhece Lages, Lages é um deserto espiritual. Se você conhecesse o poder de um profeta de Deus, ele tem a capacidade de produzir pão no meio do deserto. E um sacerdote, a autoridade no templo, tem muitos lugares que estão preocupados no cenário político. Não, Rafa, você não está entendendo, as crianças estão sendo bombardeadas, eles estão tentando entrar em ideologia, é verdade, mas se você soubesse a autoridade que a gente tem, de ministrar perante Deus, então ninguém tocaria nas nossas crianças. Eu tenho 2 filhos pequenos, e se você quiser que alguém anime a outros jovens a ter filho, pode contar comigo. Rafa, mas você não tem medo para onde está tomando o rumo da nossa nação? E o mundo está muito maluco. Eu falo, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu não tenho medo dos professores que vão ter os meus filhos. Eu não tenho medo dos professores que vão ensinar os meus filhos. Eu tenho dó dos professores que vão ensinar meus filhos.
Porque os meus filhos vão entender que eles são um reino de sacerdotes e profetas, conquistadores, que tem o Espírito de Deus sobre eles. Presta atenção, meu Deus do céu, Atos capítulo 2, você já imagina como é que estava a sirene do inferno no domingo que Jesus ressuscitou? Você imagina Atos capítulo 2, porque o inferno está olhando e falando, a gente matou um e ressuscitou, e agora tem 120. Mas a gente olha para Jesus, seu ministério, a sua vida, e a gente fala, foi bom enquanto durou. O que, meu irmão? Atos não terminou. Foi só o começo de todas as coisas. Se a gente soubesse que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós, meu amigo. Eu falo isso para todo mundo, Jesus está vivo. Eu acredito porque eu tenho visto o poder do Espírito Santo. E Ele não escolheu poucos homens seletos, como no Antigo Testamento, todos quanto receberam, deu-lhes o dunamis de serem feitos filhos de Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que são chamados pelo seu nome. O que nós temos e carregamos, o mundo está desejando. Mas ele não precisa de uma nova definição de cristianismo, ele precisa de uma nova demonstração de cristianismo. Temos autoridade para ministrar ao Senhor no templo, nós temos autoridade, as pessoas vão entender qual a autoridade que nós temos. Não porque nós impomos ela, mas porque elas percebem. Rafa, se você soubesse como é difícil conquistar Lages, se você soubesse o que um rei cheio do Espírito Santo faz. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os velhos sonharão e os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. A pergunta que eu faço é, se Ele vai derramar até sobre os servos e as servas, o que não fará com os filhos? Os servos e as servas também recebem do Espírito. Mas sabe o que eles não fazem? Eles não têm sonho, eles não têm visão, e eles não profetizam. Porque às vezes você está sentado aqui e está falando, glória a Deus, eu tenho do Espírito. É verdade, você tem do Espírito, mas com a mentalidade de servo, de escravo ou de filho. Porque os discípulos no caminho de Emaús estão frustrados porque suas expectativas não foram correspondidas. Um filho não está preocupado que o Pai Celestial cumpra as suas expectativas. Ele está totalmente comprometido em cumprir todas as expectativas que o Pai Celestial tem para ele. Então aquele que foi crucificado com Cristo e entendeu que esse é o caminho do Cristo, ele não tem mais seus planos, ele agora vive os de Deus. Rafa, como eu gostaria de manifestar o espírito de profeta ou profético que produz pão no meio do deserto. Você vai precisar então entender que aquela viúva, antes de suprir a sua necessidade, ela ofereceu para Deus. O profeta disse, vai e faze como você está dizendo, mas primeiro, traze para mim um bocado de pão. Como é maravilhoso pregar para uma igreja que lê muito a Bíblia. Eu nem preciso fazer muito esforço. Se Jesus entrasse na sua escola amanhã não, é domingo, não tem, mas se Jesus entrasse na sua escola segunda-feira, o que aconteceria na sua escola? Se Jesus entrasse na sua escola na segunda-feira, se Jesus entrasse na sua universidade na segunda-feira, e se Jesus entrasse no seu ambiente de trabalho na segunda-feira, e se Jesus fosse comprar pão na padaria perto da sua casa na segunda-feira, o que aconteceria naquele lugar? A verdade é que os nossos olhos precisam ser abertos para que a gente entenda quem é que está caminhando conosco.
E que quando você vai comprar pão na padaria, Jesus entrou junto. Quando você chegou na sua escola na segunda-feira, Jesus entrou junto. Quando você entrou na sua faculdade, Jesus entrou junto. Quando você chegou no seu trabalho, Jesus chegou junto. Então pode produzir pão no meio de um lugar que está deserto. Tem abundância ali. Pode ter autoridade para ministrar o Senhor ali. Pode também conquistar territórios que não haviam sido alcançados. Porque agora o Espírito de Deus não está sobre pouquíssimos homens. Está todos aqueles que receberam o seu nome. E os discípulos no caminho de Emaús voltam correndo, sabe por quê? Porque descobriram que estavam caminhando para o lado oposto da vontade de Deus. A pergunta é, aonde você se encontra hoje? Se seus olhos forem abertos, corra para o lugar de onde você não deveria ter saído. Você recebe essa palavra? Amém. Coloque-se de pé comigo nessa noite.